Olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, família, a sua fé, com a sua espiritualidade. Sou Erlene, pastor de família da Primeira Igreja Batista do Garavelo. E estamos aqui hoje para estudar mais uma lição da revista da nossa escola dominical, né, que é sobre a história, voltando aos princípios, na história de Atos dos Apóstolos, voltando aos princípios, né? Que essa aula sirva para te abençoar e te edificar a sua vida, a sua fé, te fortalecendo, te encorajando, mediante as tribulações e perseguições desta vida, continuar perseverando em fé, cheio do Espírito Santo, testemunhando a verdade, ok? Então vamos lá para mais essa aula. Sem delongas, sem muito o que dizer, mas muito a conhecer, né? Ter um conhecimento do que foi a igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos. Vou compartilhar aqui este vídeo para que nós possamos situar aqui no contexto, né, do que nós precisamos compreender. Tá aqui, deixa eu voltar aqui nos princípios aqui para a gente aqui. Então a lição é essa. A lição um é informando e contextualizando atos da igreja primitiva, né? A revista Palavra e Vida da CBF, não é CBF, Seleção Brasileira, tá? É Convenção Batista de Fluminense, Rio de Janeiro. Então aqui é que nós vamos caminhando. Quem foi Estevão? Quem você pensa que foi Estevão? Estevão foi só apenas um homem que creu em Jesus Cristo? Não. Estevão foi um mártir, o primeiro mártir na história do cristianismo que relata, Lucas vai relatar para nós aí no livro de Atos. E com a morte de Estevão foi um marco na história da igreja. Por isso é necessário nós citá-los, estudar essa história de Estevão, porque ela nos edifica e nos encoraja a caminhar em fé. E para isso, nosso texto base é Atos, no capítulo 6, 6 do 8 ao 15, e vamos continuar estudando depois no livro de Atos, no capítulo 7 e o capítulo 8. Mas é importante você anotar esses versículos abaixo aí, como 2 Coríntios, Mateus, Salmo, 1 Timóteo, Mateus, Tiago e Apocalipse, para você fazer reflexão a respeito de como é o cristianismo. O cristianismo, mesmo nós temos a esperança e a fé, nós sofremos perseguição, tribulação e não podemos desanimar. E esses versículos aí nos encorajam a entender isso, que a nossa fé, nossa convicção de fé em Cristo Jesus, o cristianismo, não é simplesmente um cristianismo de prosperidade, não, ele também tem as lutas e tribulações, e elas nos fazem crescer e avançar e aproximar mais de Deus, ok? Então vamos avançando aqui. Veja só, Estevão foi. Quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro diácono. Você vai ver no capítulo 6, no verso 1 aí até o 7, você vai ver a história aí da formação dos diáconos. Foram escolhidos homens, né, de boa reputação, homens de fé e cheios do Espírito. Então, Estevão foi um desses homens que foi escolhido, né? E ele tinha essas características. Era um homem cheio do Espírito Santo, e é bom e importante nós entendermos que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, profetizar, fazer sinais miraculosos. Não. Ser cheio do Espírito Santo é a transformação pessoal de cada um. É o caráter. Homens retos, homens que vivem a verdade do Evangelho, que vive Cristo, que deixa Cristo viver, se mostrar através de si. E Estevão foi assim, né? Um homem cheio do Espírito Santo, frutificava no Espírito, tinha os frutos do Espírito, paz, amor, alegria, perdão, justiça, santidade, era esse homem. E ele era um judeu helenizado, né? Acreditas que Estevão era um judeu de cultura grega e que lhe conferia um preparo intelectual filosófico que usava em seus debates. Olha só, o que é helenizado? Helenizado era um período da antiguidade clássica, aonde Alexandre o Grande dominava todo aquele território, então infundiu a cultura grega. Né? O povo falava a língua grega, falava o grego, o povo estudava a respeito da filosofia grega, né, das suas crenças, seu modo de vida. Então foi helenizado os povos naquela época, eram povos que foram agregados ao Império Helênico, né, o Império Grego, né, de Alexandre. Então esse judeu, esse Estevão, era um judeu helenizado. E como você vai ver aí no capítulo 6
do verso 8 em diante, você vai ver alguns homens, né, que eram helênicos também, helenizados, judeus helenizados, na cultura grega, que vão aí ouvir Estevão, né, ficar maravilhado com ele e vão começar então a perseguição ao Estevão, né, até levar ele à morte. Estevão, em Atos, foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva, um homem cheio do Espírito Santo, que foi o primeiro mártir cristão. Primeiro, aí você bem, primeiro mártir cristão. Mártir do cristianismo, da era cristã, da era de Cristo. Cheio do Espírito Santo, que foi o primeiro mártir cristão, conhecido por sua sabedoria e fé. O Espírito de sabedoria, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, né? E fé, cria na palavra de Deus. Estevão foi levado ao julgamento por blasfêmia, mas em seu discurso recapitulou a história de Israel. Então ele contou toda a história de Israel, desde a peregrinação, desde Abraão até né, os dias atuais, acusando o povo de resistir o Espírito Santo e de ter assassinado Jesus. Ele foi apedrejado até a morte e as suas últimas palavras foram em um pedido de perdão para os seus algozes, semelhante a Jesus. É muito importante nós entendermos uma coisa também, que na antiguidade o Espírito Santo atuava, o Espírito Santo era derramado sobre uma pessoa específica para determinada tarefa ou fazer algo que Deus estava direcionando. Mas no tempo de Jesus, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Agora, o Espírito não só usa, mas o Espírito agora habita naqueles que creem em Jesus Cristo e o confessa como seu Senhor e Salvador, tá? Agora nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, quando nós falamos aqui de Estevão como primeiro mártir, nós também podemos ver também na história que quem está em Cristo é perseguido, ou perseguido de uma forma velada, né? Há uma perseguição velada e também uma perseguição implícita e explícita. Veja aqui, essas imagens aqui. Nós temos aqui Estevão sendo apedrejado, que é o primeiro mártir, perseguido por causa de Cristo, por causa da verdade, do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, né? E muitos aqui, os judeus helênicos, né, helenizados aqui, que foram contra ele, né? Que eram judeus que estavam espalhados, receberam a sua liberdade, como você vai ver aqui no capítulo 6, do verso 8 em diante, são judeus que foram libertos do cativeiro, da escravidão romana, né, que tinha sido espalhada aí, né, antes de Cristo, depois de Cristo, e receberam agora essa libertação. E agora, na sua cultura, né, frequentava aí as sinagogas, e quando Estevão, né, um homem cheio do Espírito Santo ali, falava, eles admiravam, mas se levantavam contra ele. Perseguiam por causa do cristianismo, por causa de Jesus. E nós vemos aqui uma imagem também da atualidade, né, de cristãos que são perseguidos, que são mortos, são martirizados por causa do evangelho, por causa de Cristo. Veja aí, assassinato de cristão é uma medida extrema que acontece em países como Nigéria, República Democrática do Congo, Uganda, Burkina Faso, Camarões, República do Centro Africano, na Ásia, né? Aqui nós temos, deixa eu subir essa, essa coisa aqui, essa barra, a gente entender aqui embaixo, tem 3.906 cristãos que foram sequestrados. 3.231 cristãos foram agredidos e sexualmente ou forçados a se casar com um não cristão. 42.849 seguidores de Jesus foram abusados física ou mentalmente. 295.120 cristãos foram forçados a fugir de suas casas em país. Então aqui nós estamos vendo uma perseguição terrível, né, que acontece aí no nosso tempo, na nossa atualidade. E é importante nós situarmos isso, entender que talvez nós vivemos um conforto em relação à fé, né? Então nós não podemos achar que o cristianismo é muito simples. Nós precisamos sim dar testemunho da verdade e contra, né, o mundo, andar contra o mundo. E quando nós vamos contra o mundo, isso nós sofremos então a perseguição e uma tribulação. As perseguições levam muitos irmãos nossos à morte. Para chegarmos até aqui, muita gente pagou o preço.
com a própria vida, para que o evangelho alcançasse os confins da terra. Então o evangelho chegou até nós justamente porque homens creram, homens sustentaram a sua fé, homens se encheram do Espírito Santo, da verdade de Cristo, não negaram esta fé, por isso foram mortos, se tornaram mártires, mas por causa deles o evangelho chegou até nós. E essas perseguições resultou em quê? Aí no século I, impulsionou aí a igreja, a expansão da igreja. Depois da morte de Estevão, nós vamos ver então a igreja expandindo. Agora o cristão, né, sendo esparramado pelo mundo. Agora nós vamos ter então aí a igreja até os confins da terra. Nós temos aí a cúpula religiosa. Quem era essa cúpula religiosa? A cúpula religiosa, meus irmãos, era um poder político, né? São os oficiais aí desse poder político religioso judaico. Depois, sem esse poder, que é depois do sumo sacerdote. Então, nós temos aí, então, uma cúpula, né, que misturava a religião judaica com a política, né? Era uma salada. Até parece história contemporânea, né? Em alguns lugares a gente está percebendo isso aí. E se você ver em Atos capítulo 4, do verso 1 ao 13, você vai ver aí quem é essa cúpula. Quem é essa cúpula? Acompanha comigo aí no livro de Atos, capítulo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobreveio os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus. Tá vendo aí? Resistindo, ensinarem, resistidos, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, essa cúpula aí, que é essa perseguição cristã, né, encarcerava aí os cristãos, perseguia e encarcerava. Veja aí 17 e 18 no capítulo 5 que diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Você está vendo aqui que nós temos aqui essas seitas, temos aqui esses líderes religiosos e políticos saduceus, né, os herodianos, saduceus, endumeus, fariseus, eram grupos políticos religiosos. E temos aqui também a perseguição através dos romanos, né? Que os romanos perseguiram os cristãos politicamente. Você vai ver isso no livro de Atos 12, do 1 ao 4. Você vai ver através do governo de Herodes, né? Sendo perseguindo os cristãos, encarcerando e matando. Você pode anotar aí, depois ler com calma, com tranquilidade. Roma era o poder, o império que dominava o mundo naquela época. Então, Roma temia que alguém ou outra cultura viesse tomar o lugar do imperador, que era tido como um deus. A adoração a outro deus era abominação aos romanos, a cultura romana. Então César era tido como um deus. E eles também temiam que houvesse outro governo, outro rei, que não fosse o reino do Império Romano. Por isso a perseguição, a coerção, para impedir propagação de qualquer motim, de qualquer rebelião, de qualquer insurreição contra Roma. E temos aí a dispersação judaica, né, do cristão, dos cristãos. Veja aí comigo. A dispersação judaica, do judaico cristão, em Atos 11, verso 9, você pode, então, compreender aí o que está nos ensinando. Olha só, 19 ao 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos essa propagação, o evangelho agora ainda até os confins da terra. Você vai ver aqui no livro de Atos, nesse capítulo 6, que nós estamos estudando, do 8 até o 15, você vai ver aqui, ó, de onde eram essas pessoas aqui, ó. Verso 9 aí, ó. Levantou-se, porém, alguns dos que eram das sinagogas, chamados libertos, sirineus, dos alexandrinos,
da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão, né? Então nós temos aí, veja que eu tenho um mapa aqui, eu quero que você acompanhe comigo no mapa. Você vai entender um pouquinho. Olha só, esse aqui era o mundo globalizado da época, mundo contemporâneo, né? Tinha aqui as suas rotas marítimas e rotas terrestres. O mundo girava em torno disso aqui, o mundo cultural, o mundo intelectual, o mundo filosófico, o mundo religioso, o mundo político, era isso aí. Esse era o mundo. Aí não tinha, ainda não tínhamos aí América, nós não tínhamos América Central, América do Sul, nós não tínhamos a África do Sul, nós ainda não tínhamos a Europa Oriental, né? Nós só tínhamos esse mundo aqui, de, de Jerusalém até a Espanha, norte da África, norte da Europa, né? Ásia Menor, Ásia Maior, deserto da Arábia. Este era o mundo contemporâneo. Então, aqui agora, com essa perseguição, e esse mundo aqui era o mundo que dominado por Roma, o mundo globalizado, o mundo interagível, o mundo que era perceptível para as pessoas da época. Então, aqui nós temos o evangelho sendo espalhado. E aqui nós temos judeus em toda essa região aqui, ó, contemporânea da história antiga, tá? Então é importante nós entendermos aí, esse aqui era o mundo da época. E com a perseguição, os judeus saíram aqui de Jerusalém, caminharam aqui por Damasco, Antioquia, Galácia, Tarso, passaram pela Grécia, Creta, Chipre, a África, a Mauritânia, né, Alexandria, Cartago, a Espanha, a Itália, Macedônia, todo mundo foi sendo proclamado o evangelho. Por soldados romanos, por judeus perseguidos, escravos, pessoas que comentavam o que estava acontecendo em Jerusalém, a morte de Cristo, os milagres e maravilhas. Então, nós não podemos deixar de anunciar, não podemos deixar de falar das maravilhas de Cristo, porque os escolhidos, aqueles que são chamados, Deus está chamando a todos, mas existem os escolhidos. Esses vão dar ouvido e vão entregar suas vidas a Cristo. E você pode fazer deles um discípulo. Então, Estevão o Marte. A história de Estevão exemplifica a coragem de viver e falar a verdade. Mesmo diante da oposição, o perigo, o perigo. Estevão não teve medo de pregar sobre Jesus e confrontar a injustiça, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. Sua firmeza na fé nos inspira a sermos corajosos em nossas convicções, especialmente quando enfrentamos desafios ou perseguição. Então, essa coragem, o que nós aprendemos com Estevão? Estevão nos mostra o valor do perdão. Mesmo diante a sua morte, diante dos seus algozes, sendo apedrejado, ele perdoou. E você, tem perdoado? E nós, geralmente, nós não conseguimos perdoar porque as pessoas não vivem, não fazem aquilo que nosso ego quer. E isso nós magoamos e nos ofendemos. E acabamos guardando mágoas e ressentimento e achamos que somos melhor do que o outro. Por isso precisamos perdoar. Ter Cristo em nós, vivendo através de nós, para mostrar perdão, mostrar essa glória de Deus através de nós. Né? Estevão nos lembra da importância de dependermos do Espírito Santo. Atos 7:55. Você vai ver Estevão, veja o que ele diz aqui no Atos 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fintou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita. Você tem visto Jesus? Você tem mostrado Jesus através da sua vida? Somente ser cheio do Espírito Santo podemos, então, ver Deus e ver a glória de Deus, tá? Então, te incentivo a encher do Espírito Santo. Como você enche do Espírito Santo? Orando, lendo a palavra, meditando na palavra, tendo comunhão com os irmãos, fazendo uns estudos como esse, e assim você se enche do Espírito. Amém? Perseguição é a prova da fé. A história de Estevão é um chamado para vivermos uma fé autêntica e comprometida com o reino de Deus. Então, essa perseguição, ela nos faz crescer e ter uma fé
autêntica, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que não se ilude com o mundo e nem se deixe ser levado pelo relativismo. Como a palavra, ela é relativa, como a palavra não é plena, então nós não podemos ser deixados levar por isso. Temos que crer que a palavra, ela é a verdade, né? E sermos autênticos, comprometidos com o reino de Deus, que é amor, perdão e justiça. Viver através de que Cristo viva através de nós, mostrando Cristo em nós, através de nós, o amor, o reino de Deus. Nosso tempo, habilidades, dons, recursos, propriedades, tudo precisamos estar a serviço do Senhor. Nossa pregação não deve ser negociada, deve ser genuína e fiel. Nós não podemos sair da palavra de Deus. Ela tem que ser a palavra de Deus. Não podemos inventar coisas. Não podemos negociar isso. Ela é plena, ela é a verdade e ela fala por si só. Basta nós anunciarmos, certo? E tudo que temos e somos é de quem? É do Senhor ou nós acumulamos para nós mesmos? Aonde nós vamos levar tudo isso? Então nós precisamos atentar para isso. Viver para o Senhor é dedicar toda a nossa vida. Que as adversidades que você enfrenta hoje não o impeça de cumprir a missão que Deus tem para você. Como disse Paulo, né? Estamos crucificados em Cristo, Gálatas. Estamos crucificados em Cristo, Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo fala isso para nós, né? Que as circunstâncias, os problemas dessa vida não venham nos impedir de viver o evangelho, de viver o que Cristo nos ensinou, de ser discípulo de Jesus, seguir Jesus, imitar Jesus e morrer todo dia a nossa natureza caída, pecaminosa, morrer, ser crucificado com Cristo, o nosso ego, o homem carnal, ser crucificado com Cristo e deixar esse Cristo viver através de nós. Como disse Paulo, não vivo eu, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso que nós temos que aprender, meus irmãos. Deixar Cristo viver através de nós, viver a verdade de Cristo. Amém? Então fica aqui essa aula, esse estudo, né, que é um estudo que vamos aprofundar na próxima aula a respeito desse homem que marcou a história. Esse é um mártir que traz para nós exemplo para nós seguirmos a Jesus. Que essa aula possa ter contribuído para o seu crescimento espiritual, que essa aula possa ter contribuído para você encher de fé, encher do Espírito Santo e caminhar com a verdade. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter comunhão com a igreja, não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas através da sua vida, ser fiel, ser autêntico, tá? Viva isso, seja um discípulo de Jesus e faça outros também ser discípulo de Jesus. Até a próxima aula, que Deus te abençoe e que você possa crescer cada dia mais e mais. Obrigado.